Estamos de volta ao Grande Entrevista e o nosso convidado desta noite é Geraldo Carvalho. Bem, continuando, Geraldo Carvalho meteu uma queixa-crime na PGR contra Lutero Simango por o ter acusado de assassinar Mahmoud Amoran. Tem-se dito que não há fumo sem fogo. Por que Lutero Simango o acusaria de tal barbaridade? Primeiro, eu queria agradecer e do fundo do coração, onde ele esteja, o presidente da Câmara, ter sido um pai de verdade, porque valeu o instinto de pai dele, por parte dele. Todo esse percurso, não preciso aqui enumerar como e quando, mas estivemos ligados de uma forma ou de outra. Às vezes ele zangado comigo por eu ter estado no MDM, ou por outras vezes estivemos mesmo com o carro amarrado com a bandeira do MDM, estávamos em contacto e tudo que fosse necessário para fazer eu fazia. Eu não começaria por ali, mas vou responder na medida em que eu vou explicar. Está certo. Eu disse aqui que a partir do momento que os irmãos Simango conseguem constituir junto de nós, ou graças a nós, o MDM, começam a bater as pedras principais. As pessoas que, por motivos históricos, de terem sido também pessoas que fazem parte da raiz da criação do partido, quem tem isto numa organização tem capacidade de dizer que isto não está certo. Temos que ser assim. Só que os irmãos Simangos começam a implementar o que era um projeto deles, fora daquele que nós pensamos. Começamos por aí. Começamos a ver o contacto com as figuras da Frelimo, usando a capa de presidente do município, ascendiam aquilo que é a dita diplomacia, aquilo que é o regime democrático. Mas como estávamos a nascer, provavelmente precisaria-se disto. Mas com o tempo fomos a perceber de que não. Estávamos numa organização que provavelmente, cito, provavelmente tenha sido ajudada pela Frelimo a sua criação. Nós, na inocência, correndo no terreno para acomodar a vontade popular, que foi a quando da Revolução, 28 de agosto, para o candidato independente, a posterior criação do MDM, porque senão ficaríamos numa ilha, eles estavam na outra. Em algum momento eu questionei, seria possível a velocidade que foi criada do MDM, na altura Armando Guebuza, presidente de Moçambique? Um partido que estava a emergir de uma revolução popular que era uma ameaça para o regime. Então, com ações, fomos percebendo que não. Tiveram facilidades. E essas facilidades tinham que ser pagas. Não sei se eu faço entender. Sim. Então, a ser pagas, tinham que ser pagas no sentido de transformar o MDM num animal de estimação da Frelimo. Sempre que fosse para eu arrancar com garra, havia sempre uma mão por parte do presidente. Podia ser uma situação a acontecer na cidade da Beira. Aí ainda ao menos conseguimos fazer a revelia porque ele perdia o controle das bases. É só se lembrar quando foi a situação da sede dos bairros. Mas quando fosse fora, havia sempre, não, calma. Temos que ser moderados, não podemos ser como Renamo, coisa assim. Esta acusação era uma questão política? Era para o denegrir? Ações políticas que a gente devia fazer. Então,
a dupla com os seus partem para uma ação de lavar o partido, ao que eles chamaram de membros próprios. O que era membros próprios para eles? Era retirar todos que fizeram parte da fundação, consequentemente, são as pessoas que transacionaram da Renamo para a fundação do MDM, para a criação do MDM. Não sei se faço entender. Sim. Isso acontece numa altura em que a situação do país também foi aquecendo, foi mudando, houveram aquelas situações, caímos no conflito político-militar, que graças a Deus, se tudo correr bem, já está aí a chegar à paz. Há esquadrões da morte. Enquanto, por outro lado, a situação político-militar aperta, os atentados de Afonso Dhlakama no Chimoio, o atentado de Afonso Dhlakama no Zimpinga, o atentado de Afonso Dhlakama na Beira, o Afonso Dhlakama na Beira cercado nos Palmeiras, David Simão que estava no gabinete sentado. Eu abandonei uma situação de falecimento que tinha na minha casa, da minha sobrinha, que Deus já tem, fui dizer, o senhor está sentado aqui, o líder, pai da democracia, está cercado ali. Ah, vou para lá. Foi muito tarde, foi por isso que me deixaram entrar. Havia de entrar enquanto o processo estava avançado. O Araújo já estava lá, a senhora Taípo já estava lá, e a Ivone e os outros estavam lá. Portanto, fui constituindo a cabeça por ser espezinhada, depois de todos os tentáculos terem sido afastados. Há veios dos bairros, nessa altura, como era um perigo ser chamado membro da Renamo, pronto. Comprou telefones, distribuiu o telefone ali para muitos dos conterrâneos dele, naturais de Machanga e coisas assim, para escutar as pessoas, para filmar, sem provas, sem nada, sem mais nem menos, acusavam as pessoas de serem da Renamo. A pessoa que era acusada de ser da Renamo cessava das funções no partido e tinha que ir para o seu bairro ficar calado, porque se ele levantasse a cabeça, pela acusação que era feita, com os esquadrões da morte, podia morrer. Geraldo Carvalho. Chegado a este ponto, muita gente das bases, muitos que fundaram o partido, não só na cidade da Beira, não só na cidade da Beira, é só ver que é sequencial, desde a Ivete Fernandes, o falecido Queias, que morreu a exigir a dissolução do MDM, do PCN, porque era absurdo para ele alguém estar a desempenhar funções na Assembleia da República e como chefe da bancada, enquanto também era presidente do PCN. Sim. Portanto, os colapsos, não sei se está a ver, vem muita gente, vem depois, surge a situação do Amurano. O Amurano, quando começa a atacar, pese embora estivesse a direcionar um pouco à margem, o coisa dele, ele direcionava para todo o partido. Todo o partido também estava lá eu. Sim. Estavam muitos outros, que não tem nada a ver, incluindo esses que estavam sendo espezinhados. Ele direcionava a pessoa que ele queria direcionar. Se ele não queria ter empresas a trabalharem para o município, como acontece na Beira, diria ao presidente da Beira, que era o presidente do partido, que eu não quero que hajam Cueques e outras empresas aqui em Nampula. Estava claro que muitos que estão dentro do MDM também não concordam. Portanto, isto foi andando. Morre o Amurano, a 4 de outubro. Eu estava na Beira, por sinal, neste dia fui à marcha, porque havia uma cerimônia oficial que sairia da Praça da Paz ao Pavilhão de Desportos. Depois da deposição de flores, havia uma marcha organizada pela comunidade de Santo Egito. Fui à praça, tivemos que pôr todas camisas brancas, coisas assim. Esteve lá o senhor David Simango e toda a estrutura. E me lembro, a governadora estava representada por alguém. Fomos ao pavilhão, terminou no pavilhão de desporto, cada um foi para a vida dele. No fim do dia, vou para um sítio para levar a minha esposa, que estava lá numa tasca da irmã, para irmos para casa, entra-me uma mensagem, por sinal de alguém que pertencia ao governo. Acho que era ministro nessa altura. Ou já não é, está fora.
Olha, é um amigo por acaso, não era a primeira mensagem que a gente trocava. Epá, Carvalho, estou a ouvir que balearam a Murano. A Murano? Tento incitar chamadas para aqui, para ali, não, mas depois começou a circular a informação, pronto, consumou-se. Dia seguinte de manhã, convocatória imediatamente para o gabinete do presidente. Fomos lá todos, sentamos, estamos perante essa situação, como fazemos, como não fazemos, a bandeira como é, como não é, esse gajo, esse homem ainda era membro da comissão política, há desavença, mas é quadro do partido, foi nomeado há bocado, foi conduzido no Chimoio e tal. Tudo bem, a questão começa aí, quem vai para Nampula? O partido tem que ir. Quem vai no grupo de avanço? Para ir cumprimentar a família, aquilo que se faz. Juntar-se aos outros que estavam em Nampula. A sala gelou. Nem a Carmona, nem o Newton, que é o expert, o freelance dos dinheiros, né? Das empresas também anda lá metido. Nem Liempuir, esse é outro, nem o atual secretário-geral, ninguém se pronunciou. Eu me pronunciei, olha, presidente, eu vou, porque tinha que me juntar ao grupo que vinha do Maputo, que era o Bismarck e o Venâncio. Vai ou não vai, fala-se com o Maputo diz que não. O Carvalho não pode ir porque ele fez um pronunciamento em algum momento em relação ao Murano. Sim, fiz. Quando eu disse que todos no partido estávamos bem, mas tínhamos um filho que não estava bem, estava doente. Estava em Nampula. Na senda daquela confusão, ataca o partido enquanto devia atacar o coisa, mas pronto. Ok, o Carvalho já não vai. Vão só os do Maputo. Tudo bem. Continuamos a sessão. O presidente da Câmara deu uma entrevista, a seguir da entrevista do presidente da Câmara, voltamos à carga. Quem vai com o presidente? O presidente vai ou não vai? Porque já estávamos a ser fustigados, o presidente estava a ser chamado de assassino por todo lado. A sala se gelou ainda mais. Eu mais uma vez, porque na altura ele tem cara assim de mimoso, às vezes quando está a rasca, com os olhos um pouco quase a chorar. Disse, presidente, eu vou. Consigo. Como sempre, a gente tem estamos juntos. Eu vou. Ok, Carvalho, vais comigo? Tá bom. Quem vai mais? Ninguém. Então ele indica. O Albano, membro da Comissão Política, que se predispôs também a seguir, e o presidente da Assembleia Municipal. Tudo bem, vamos. Mais tarde, reforça com mais um membro da Comissão Política, o senhor Nota. Tudo bem. Fomos a Nampula, na inocência. Chegamos a Nampula, houve aquela situação da família não querer nos receber, houve aquilo eu nunca tinha visto, desculpe lá, nunca tinha visto. Mas tivemos que encarar, e eu estava consciente de que, pronto, temos que fazer frente à verdade que um dia isso vai se esclarecer. Fomos ao comando, para informar o comando que o presidente vinha para a cerimônia e tudo mais. Chegado o momento da cerimônia religiosa na igreja, acredite, não havia lugar para o senhor David Simango sentar na igreja. Por quê? Porque os nampulenses todos revoltaram-se. A palavra de ordem era MDM, David Simango, sabe por que mataram a Murano. Tendo em conta aquelas contradições. Um não pede desculpa, um peça desculpa, aquilo que se fez, sim, deve perceber. Eu dentro da igreja, aliás, para sair do hotel para a igreja, vem o senhor Nota, membro da comissão política, um dos grandes puxa-sapo deles também. Chega aí, todos nós preparados para ir para a cerimônia. E meu coração está triste. Está triste por quê? Tu não podes ir à cerimônia. Eu não posso ir à cerimônia? Por quê? Ei, meu coração está triste. Acredita que toda a gente foi e fiquei assim. Fugiram, abandonaram. Fiquei eu, o chão e Deus.
Aí comecei a perceber de alguma coisa aqui não está bem. Mas pronto, eu vou lá. Não tem nada a ver, não sei o que aconteceu. Fui para a igreja. Eu sou católico. Segui as normas. Sentei-me. Já lá estava o Manuel de Araújo e a Sílvia, a esposa dele. Todos os outros colegas, Venâncios, todos também já estavam lá. Só em comunicado que o presidente já desembarcou e que estava a entrar. Não havia. Protocolarmente, o Sr. David Simango não tinha cadeira para sentar na igreja. E ainda o padre, quando fez a sua homilia, mandou umas boas direitas, não são indireitas. Porque é aquilo que estava, sabe, que os padres lêem. Eu saio, entreguei o peito, entreguei a cabeça, fui buscar o presidente. Eu entro à frente, deputado, membro da Comissão de Defesa e Ordem Pública, membro fundador, mentor da fundação, um dos mentores da fundação do MDM. Fiz trabalho de protocolo, segurança. Que era o presidente, meu líder, eu aprendi isso na RNAM, com o presidente da Câmara. Aquilo que é verticalidade, liderança, hierarquia, aprendi. Fui afunilar o Manuel de Araújo, porque o Manuel de Araújo estava sentado na ponta de um banco. Chegado, eu disse, tu tens que afastar um pouco. Quando o Manuel de Araújo repara, vê que era eu e o presidente já estava de pé no corredor, diante da urna, porque a urna fica no meio, na igreja, fez um esforço, e o presidente sentou. Foi quando ele conseguiu entrar à igreja. Saímos da igreja, já foi difícil entrar no edifício do Conselho Municipal, porque foi barrado, foi aquele vaianço todo. Acabamos evacuando ele para o aeroporto. Pronto, na inocência. Terminou a cerimônia, fomos à Beira, vim para Maputo. Na primeira sessão que acontece após a morte da Mourane, a sessão de abertura, né? Há um balanço na bancada parlamentar. Cada sessão a seguir há um balanço. A preparação. Em pleno balanço, no tempo dos diversos, o Sr. Lutero Simango disse, e de voz bem audível, que alguém idôneo de aproximação com ele telefonou para ele, porque diz ele que estava no estrangeiro, por via roaming, e disse a ele que o atirador, a pessoa que foi atirar contra o Amorano, era o Carvalho. E assim meteu uma queixa-crime. Desculpe, ele fala numa sessão onde estão mais de 10 pessoas. Daqueles boatos. Posso ouvir isto, ouvir aquilo, porque, né? Mas numa sessão, desculpa lá, com todo o respeito. Como o partido está sendo vítima de uma grande acusação, eu não sei se é verdade ou não, mas envolver-me a mim não. Traga-me quem é esta pessoa. O que é que espera realmente deste processo, desta queixa-crime? O que é que espera que aconteça? Ele que diga a verdade. Qual era o alcance dele ao ocultar essa pessoa até os dias de hoje? Falei verbalmente, repeti na outra sessão, repeti 3 ou 4 vezes, já havia mau ambiente por causa disto, porque eu não estava seguro. De 10 ou 15 pessoas, com quem podia ter aproximação com a Mourane? Nem se eu colocasse no meu lugar. Meus filhos, sobrinhos, netos, irmãos, como é que ficariam? Eu peço a ele para me dizer quem é, não me diz. Então eu fui à beira. Fui dizer ao presidente, senhor presidente, como presidente do partido e como irmão. Seu irmão diz isso. Peça a ele para nos trazer essa pessoa, porque esta pessoa nós precisamos, essa pessoa provavelmente está a fomentar um boato perigoso. E chegou a saber quem é essa pessoa? Nunca soube. Até hoje. Eu gostava de saber, Geraldo Carvalho é ou não uma pessoa violenta? Recorde-se que foi acusado de agredir o diretor provincial de Transportes e Comunicações da Zambésia, Alberto Maharaj. Não.
isto ali foi um mal entendido. Ok. Eu me defendi da porta que este senhor estava a abrir. É preciso perceber que foi em plena campanha do candidato do intercalar. Aquele senhor engata uma retaguarda. Primeiro vem um grupo da Frelimo, colocam bandeiras atrás da sede do partido. Eu era o chefe da brigada. Ele engata uma retaguarda, vem em direção ao sítio onde nós estávamos. Nós fugimos. Eu salto para o lado. Vou para a janela para falar com ele. Ele abre a porta, parte para a violência. Eu o devolvi para o carro e bateu-se com a porta. Portanto, em nenhum momento agredi esse senhor. É por isso que não tenho nada. Portanto, eu queria ainda terminar essa questão do Amorani, que é muito interessante, porque é preciso esclarecer isto. O presidente, sabendo de que eu estava à procura, não quis me dizer. Eu fiz por escrito. Remeti ao senhor Lutero. Diga-me quem é. Pedido de colaboração. Se tivesse-me preparado bem, eu até traria aqui as cópias. Acho que vocês devem ter, porque escreveram uma vez. O vosso jornal escreveu. Quero pedido de colaboração. Estou a pedir colaboração. Se não quer dizer a mim, diga às autoridades. Não disse. Antes, pelo contrário, merecia uma sessão de reunião da Comissão Política alargada, ou então dos deputados, onde o irmão, na qualidade de presidente, disse que ninguém vai te dizer isso. Nunca vamos te dizer. Faça o que você quiser. Eu percebi que, afinal de contas, o que o velho tinha me dito, o presidente da Câmara, graças a Deus, nesse período, ele precisou de falar, eu fui lá ter, chamou-me a atenção a alguns aspectos que era necessário eu começar a controlar. Estava a falar como pai. Disse ele, esteja onde estiver, faça-me bem, faça-me mal, como pai, sempre quando ver o seu filho em perigo, vai alertar. Ele fez. Eu fui analisando. Aí eu concluí, estou perdido. Tudo que eu fiz já não é nada. Esses indivíduos, de fato, estão apostados em me abater. Como é que envolve uma pessoa numa situação dessa que estão sendo acusados? Era tão simples. É tal fulano. Não só como pessoa ou cidadão, mas como fundador do partido. Como uma pessoa que lhe tirou lá. Claro, tiramos todos, mas cada um desempenhou o seu papel. O meu papel foi esse mesmo, de mergulhar, dirigir, dar ordens. Bem, falou aqui do pacto de sangue que fez com David Simango, não estou errada. Do seu ponto de vista, o que é que move o David Simango? Há informações segundo as quais, no auge do ambiente turbulento no MDM, teria ameaçado divulgar os interesses econômicos de David Simango, alegada viciação de concursos do Conselho Municipal da Beira. Não é bem isso, eu nunca falei isso. A verdade é que ameaçar, divulgar, não sou uma pessoa de mal. E consta que na altura até foi considerado traidor. Traidor por Sim. Causa de querer... Dada esta situação. Não. A palavra traidor, agora estão também a circular palavras traidores em outros partidos. Nos partidos facilmente alguém pode ser chamado traidor. Agora, essa sua pergunta podia ser feita de outra maneira, se quiser saber. Sim. Agora, é claro que eu não fico satisfeito quando pessoas desta natureza que chegam à beira num carrito ali, um Hilux simples ali, uma provavelmente emprestado pela seta, na altura quando o presidente da Câmara puxa. Hoje, não precisa usar binóculos para ver que são patrões de tudo, donos de tudo. Não precisa usar binóculos para ver que a corja que anda em volta desta gente são pessoas que ostentam. E não ostentam coisas de brincadeira. Estou a falar de prédios. Estejam em nome de quem ou de quem as pessoas sabem dizer. E será que são os melhores gestores? Não são os melhores gestores. Provavelmente esse tipo de coisas, quando a gente chamava a atenção lá dentro, éramos vistos como pessoas que não prestamos. Se quisessem chamar-nos traidor, como não podiam. Acha que eu, na posição que eu sou, da forma como lutei para termos um partido,
eu aceitaria que houvesse empresas fantasmas que fazem trabalho para o próprio município? Desculpa lá. E você vê nas pessoas que em menos de 3, 4 anos tem um prédio, está a construir outro prédio, reabilita-se um mercado, tira-se as pessoas que estavam lá, que é para colocar um mercado mais moderno. Quando o mercado torna-se moderno, os donos das lojas dos mercados já são eles. Já são eles que têm a possibilidade de entregar a quem, os que estavam lá passam para o terceiro plano. Inventa-se um projeto de construção de armazéns ou coisa assim, para vender a grosso. Quando tu vais investigar bem a questão, o semer da questão, vais perceber que depois do fundo do Estado ser usado para existir aquele edifício, vais ouvir que por detrás os próprios beneficiários estão a ser postos para o terceiro plano. Isto, quando você diz lá dentro do MDM, você é traidor. Certo. Geraldo Carvalho considera-se um político de grande gabarito? Bom, as pessoas é que vê. Eu não sei se sou, as pessoas é que vê. Mas pronto, eu sou um animal político, vou continuar a lutar para o bem-estar do povo. Começo essa carreira política muito nova, dou graças a todo o apoio que eu tive do presidente da Câmara, e do falecido arcebispo Dom Jaime e dos outros padres. E pronto, vou continuar a caminhar. Preciso de continuar a estudar, preciso, se houver chance uma vez, vou estudar política e dali, pronto. O seu percurso político é marcado por avanços e retrocessos. Como político, sente-se insatisfeito ou não? Bom, um político dificilmente classifica-se de si para si. E fazer política é exatamente isto, porque se fazer política fosse só avançar, então não estarás a fazer política. Não estás a viver a realidade dos factos lá no terreno com o povo. E, em particular, a característica do povo moçambicano. Fazer política é exatamente estar entre avanços e recuos. Daí que, sendo um peregrino, um escravo da minha própria palavra, me sinto conformado com aquilo que é possível fazer, tendo em conta que tenho noção de que não sou capaz de conseguir fazer tudo, preciso também dos outros. Bem, olhando para aquilo que o Geraldo Carvalho disse ao longo da entrevista, consigo perceber que tem um laço umbilical muito forte com a RENAM, até porque foi lá onde começou. Tanto é que nunca perdeu contacto com o falecido líder da RENAM. Há rumores que continua, por exemplo, a visitar o velho Mangunde, pai de Afonso Dhlakama. Estas visitas terão a ver com aquilo que pode ser o seu futuro político, dada a atual situação? Mencionou aqui muito bem o que está a acontecer no MDM. Bom, velho Mangunde é o tchekuro, né? É o avô. Né? Eu, em algum momento, cheguei a me considerar, ou ser considerado filho do falecido Afonso Dhlakama. Os filhos deles são meus irmãos. Os irmãos deles são meus tios. A mulher é mãe também, não é? Agora, o Tchekuro Mangunde, Tchekuro Mangunde, sempre que há uma oportunidade de o visitar, é sempre uma honra. É sempre uma honra e vou continuar a visitá-lo. Sinto-me bem quando estou com ele. Sinto que ele gosta de mim também. E nós nos gostamos e vou continuar a visitá-lo. Voltaria a RENAM? Bom, esta é uma pergunta que por agora eu não posso responder, porque posso ferir sensibilidades. E para que isso não aconteça, não vou responder, mas apoio a RENAM. É só lembrar-se nas autarquias da Beira, eu apoiei a RENAM. Sim, publicamente. De cabeça, tronco e membro. Agora, pode ser que criou o que criou, né, a clivagem dentro do MDM. Não. Esse apoio público à RENAM. A clivagem já vem. O Amorano não morreu agora na autarquia. As empresas, companhia, cueques e coisas assim, já existiam antes da autarquia.
o não discordar com alguns comportamentos dentro do partido, pese embora eu também seja uma pessoa que possa em algum momento me comportar mal, não é na autarquia. Olhando para aquilo que é a sua trajetória, o que é que mudaria ou o que é que não mudaria em tudo que fez? Em termos de quê? Da sua trajetória política. Minha trajetória política, eu disse que é uma peregrinação. E é preciso Falou saber... das coisas que fez pelo MDM, em particular para o David Simango. Desta fase até agora, o que é que mudaria? Muita coisa está a mudar. Estou-me a libertar. Estou-me a libertar. Estou-me a sentir safo. Depois do encontro com o líder NAM, e tudo isso está a acontecer, acabei sendo afastado como chefe da mobilização do partido. Já não desempenho nenhuma função. Cabe a mim, como cidadão e político, onde houver uma oportunidade de eu falar, expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, se me abrem as portas, eu faço. Seja na Frelimo, seja na Renam, seja no MDM, não sei se há de acontecer, porque sou uma pessoa não grata. Há uma guerra ferrenha. Mas se eu estou num comício, assistir um comício da Frelimo, peço a palavra. Se a Frelimo diz que podes falar, eu digo, abaixa corruptos, fulano é ladrão, fulano está preso, fulano é aquilo. Geraldo Carvalho fala muito bem da Renam. Qual é a avaliação que faz da liderança do Ossuf Momad, tendo em conta que tem-se dito que ele está a afastar aqueles que são fiéis a Afonso Dhlakama? Ele é fiel a Afonso Dhlakama. Quem é que não é fiel a Afonso Dhlakama? Esta linguagem é mais política, é mais por aquilo que eu considero do momento de crise transicional. Isto é normal. Olha, Afonso Dhlakama era um embondeiro e é insubstituível. Ninguém vai fazer o que fazia Afonso Dhlakama. Todos que estavam em volta, todos que estão na Renam, eu não tenho mandato para falar da Renam, mas posso dar aquilo que é o meu ponto de vista daqui de onde eu estou. Ninguém vai substituir o Dhlakama. Neste país não há quem possa substituir ou fazer o que o Dhlakama fazia. A verdade é que todos eram da confiança do Dhlakama. Quem é este que tornou-se membro do partido Renam hoje? Ou tornou-se lá no Estado Maior hoje, que de hoje para hoje tomou um posto porque o Ossuf Momad é presidente? Por aquilo que eu sei, tenho tentado investigar, não há. Todos eram da confiança do saudoso Afonso Dhlakama. Agora, que esteja a afastar, eu convivo com muitos ligados ao presidente Afonso Dhlakama. Portanto, esta é uma informação falsa. Se é falsa ou verdadeira, eu não acho uma informação consideradamente elegante. A verdade é que são ondas turvas que, em algum momento, tombou em Bondeiro. Tombou em Bondeiro num momento errado. Pronto, destino de Deus, não sei, mas a verdade é que, eu volto a dizer, o presidente Dhlakama, para todos os efeitos, foi-se embora numa altura errada. E há dessas coisas. Acredito eu que em vários movimentos houveram dessas coisas. Se for a ficar atento a alguns vídeos de alguns pronunciamentos dele, já dava conta que haveria essas coisas. Dá exemplos de alguns países. Há vídeos que ele fala de quando eu morrer, não é igual quando morrer um régulo. A gente está a ver, há vídeos que ele fala de caminhada de Moisés. Eu tive a oportunidade de estar com ele na Páscoa do ano, acho que ano antepassado, no ano que ele faleceu. Eu estive com ele na Páscoa, voltou a falar de Moisés, contou aquela trajetória de Moisés, que eu até fiquei assim. Hoje, depois dele ir, conseguimos perceber que momentos difíceis ainda vamos passar, não só a Renam, mas o povo moçambicano, até todos se encontrar. Mesmo para encerrar, qual é a sua ambição política?
continuar a fazer política, libertar o povo, ver Moçambique a desenvolver, ver agora a eleição dos governadores a acontecer, tendo em conta que vai constituir absurdo quando, em alguns pontos, disserem que quem ganhou é este, quem perdeu é aquele, porque já antes disto acontecer, há pontos que são característicos, sempre foram vencidos por um ou por outro. Essa vez não pôde fugir muito à regra. Minha ambição principal é ver o povo livre, crianças a crescerem bem, um país próspero, desenvolvido, quem sabe igual a Nova Iorque. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. A grande entrevista fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias. Boa noite.